Conforme prometido, chegamos aos 10k inscritos e nesse vídeo eu vou contar o meu testemunho, a minha história de como eu conheci Jesus. Fica comigo, é isso aí. E aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Chegamos então aos 10 mil inscritos aqui no canal. E não pelo número, mas é legal saber que 10 mil pessoas, né, se inscreveram nesse canal, estão acompanhando a minha vida, estão assistindo vídeos sobre Jesus, para conhecer mais Jesus. E isso é incrível, né? Quanto mais pessoas consomem conteúdo que as leva a conhecer mais Jesus, não tem como eu não me alegrar, não tem como eu não ficar feliz. Então, um agradecimento especial a cada um aqui. E como eu prometi, nesse vídeo eu vou contar o meu testemunho, a minha história de como eu conheci Jesus, porque eu creio que isso pode te incentivar, te impactar, enfim, te ajudar, te levar a refletir e te edificar. Antes de começar a contar aqui a minha história, muitas pessoas elas têm perguntado para mim quando é que sai um curso de apologética, um curso de teologia resumido, e tem um curso aí em andamento, a gente está no processo de formação, eu e mais um teólogo, grande amigo meu, na verdade é meu cunhado, e tem aqui uma lista de inscrição para esse curso. As primeiras pessoas que se inscreverem através dessa lista, elas vão ter um desconto especial, que na verdade vai ser um preço simbólico só para o investimento do próprio curso. Então aproveita e clica nesse link aqui embaixo se te interessa apologética, teologia, dúvidas sobre a Bíblia. Clica aqui e se inscreve, porque vai ser um curso super rápido, resumido, com preço simbólico. E é isso aí. Vou contar minha história, meu testemunho, e eu acho que é importante, né, começar falando que eu não nasci num lar cristão, né, como as pessoas dizem, eu não sou cristão de berço. Então, na verdade, a minha mãe, né, ela era cristã, ela conhecia Jesus, mas ela se afastou. Porque, né, ela acabou casando com um homem que também era cristão, tudo mais, ela engravidou, e quando ela engravidou, esse homem cometeu suicídio, mesmo sendo cristão, e isso machucou muito minha mãe. Ela se rebelou contra Deus, se afastou, né, de Deus, e enfim, né, nasceu minha irmã, tudo mais, anos depois ela conheceu meu pai, aí eu nasci, então eu nasci nesse meio tempo que minha mãe estava afastada de Deus. Então, por mais que minha mãe tivesse um temor, às vezes me falasse algumas coisas sobre Deus, eu não fui criado num lar cristão, dentro do cristianismo. E é engraçado falar que eu sempre fui muito tímido, né? É engraçado porque hoje eu tenho um canal no YouTube, mas eu sempre fui extremamente tímido. Eu sempre tive dificuldade de fazer amigo no colégio, né? Como eu era mais quietinho, mais tímido, eu não tinha facilidade de fazer amigo, sei lá, de me envolver com as pessoas. Não tinha facilidade nenhuma de me relacionar com meninas também, então isso sempre foi uma marca, né, na minha infância. Quando chegou na minha adolescência, eu lembro que eu comecei a andar de skate com o pessoal ali na pracinha do centro de Florianópolis, e aí eu comecei a ir pra festas com esse pessoal, né, comecei a beber pra ir pra essas festas, eu tinha ali 13, 14 anos, e aquilo, né, através daquilo eu comecei a me soltar mais, comecei a fazer mais amizades, consegui, né, me relacionar com meninas, e eu criei um apego muito forte naquilo, ali, né, nessa minha adolescência. Eu lembro cara, todo final de semana eu sempre ia pras festas, bebia bastante, me relacionava com as meninas, lembro de fumar cigarro também, e eu comecei, nossa, eu tô me soltando finalmente, então eu criei um apego para aquilo. Mas nesse meio tempo minha mãe voltou para Jesus, mais ou menos nessa época, né, ela voltou a frequentar a igreja, minha irmã conheceu Jesus também, e minha mãe começou a querer que eu fosse pra igreja também. É óbvio que eu não queria saber de igreja, porque, né, queria saber de andar de skate, curtir a vida, né, e minha mãe me obrigou algumas vezes pra ir pra igreja com ela, eu fui literalmente obrigado, e nessas vezes que eu fui, é engraçado porque como eu era tímido, eu me sentia muito desconfortável dentro da igreja, porque é um ambiente diferente. O pessoal vinha falar comigo sem interesse nenhum, o pessoal vinha me abraçar, o pessoal vinha querer saber como é que eu tava, o que eu fazia. E eu era muito tímido, eu ficava muito travado, assim, era uma sensação muito ruim. Mas ao mesmo tempo eu me sentia muito amado, como em nenhum outro lugar. Então era meio que, né, tinha uma divisão em mim. Cara, eu me sentia amado, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu era muito tímido, ficava travado. Então eu não gostava de ir. Minha mãe me obrigou algumas vezes a ir, beleza, até que um dia ela me obrigou a ir para um retiro. Eu tinha ali 14 para 15 anos, então minha mãe me obrigou a ir para esse retiro, eu fui literalmente obrigado. Eu lembro de que, cara, eu fui muito irritado para esse retiro, porque eu não queria ir, mas minha mãe me obrigou, né, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu coloquei o fone no carro, fui escutando esse DC porque eu não queria saber de ir.
Mas enfim, foi naquele retiro que eu posso dizer que eu conheci Jesus, que eu senti a presença de Jesus, né? Que vi que Jesus realmente me amava, que ele era real, que ele tinha um plano pra mim. Até então, Deus pra mim era alguém que eu acreditava, tinha um pouquinho de temor, mas só orava, rezava o Pai Nosso de vez em quando, era alguém distante. Naquele retiro, eu vi que, nossa, Jesus é real, ele existe, ele me ama. E a partir daquele retiro, que foi acho que em 2009, eu tinha 14 anos, se eu não me engano, eu comecei a buscar Jesus. Comecei a, né, depois daquele retiro, eu lembro que eu comecei a orar todo dia, eu tinha que orar no mínimo 1 hora, porque eu queria conhecer aquele Deus. E eu lembro que eu não podia ler menos que 5 capítulos da Bíblia, então, nossa, todo dia eu querendo orar, ler a Bíblia. Lembro de jejuar também, comecei a jejuar. Mas ao mesmo tempo eu tinha um apego muito forte, né, por questão de festa, bebida, né, me relacionar com as meninas, então nos finais de semana eu ainda saía. E foi assim por um tempo até que chegou um dia que eu, não, cara, eu quero, ali com 15 anos, né, novo, mas eu quero viver pra Jesus, eu quero entregar minha vida pra Jesus de vez, assim, eu não quero estar dividido. E, né, ali com 15 anos, quando eu tomei essa decisão, eu lembro que eu vivi muitas coisas intensas com Deus, de sair falando na rua de Jesus pra todo mundo, pra mendigo, pra vários amigos. Comecei uma reunião lá em casa, e aí quando eu vi já tinha 20 e poucos amigos ali, que nenhum era cristão lá, reunidos na casa pra ouvir de Jesus. E eu lembro de ir nas ruas, orar por cura, em algumas viagens missionárias que teve aqui na região, e orar por um cara que não mexia as pernas há 28 anos, ele voltar a mexer, um cara que não mexia a perna, o braço por ter tido derrame, voltar a mexer o braço e a perna. Tem um vídeo que eu conto sobre isso aqui no canal também. Então eu vivi muitas coisas intensas ali, essa intensidade durou uns 2 anos e pouco, até que fui pro terceirão, época de preparar pra faculdade, muito estudo, comecei a, né, me deixar levar um pouquinho, né, abandonar um pouco essa intensidade, essa paixão aí por Jesus, pelo Evangelho, por buscar a Deus. E aí quando eu passei na faculdade, eu entrei numa inconstância, né? Às vezes eu me afastava de Deus, queria voltar a curtir a vida, e aí às vezes não, às vezes buscava Deus, né? Às vezes ia pra igreja. E durante a minha faculdade foi muito assim, altos e baixos, né? Me afastava de Deus na minha cabeça, né? De curtir, de festa e tal. Às vezes não, agora eu quero voltar pra aquela intensidade que eu tinha antes, mas foi muita inconstância a minha faculdade. Passei no Ciências Sem Fronteiras para estudar lá nos Estados Unidos um tempo. Nessa época eu tava me relacionando, né? Eu tinha uma namorada e, né, a gente não se conheceu na igreja, nada, mas enfim, a gente tava buscando a Deus nessa época. E quando eu fui estudar fora, né, chegou um certo momento que a gente terminou o relacionamento, que estava insustentável. E aí eu pensei, cara, eu tenho 1 ano aqui ainda nos Estados Unidos, eu vou aproveitar então e curtir, né, esse tempo de vez, né, já que não tem nada que me prende. E aí, cara, acho que foi a época assim mais, sei lá, que eu literalmente abandonei, assim, buscar Deus na minha vida. Então, assim, ó, eu, por mais que eu estudasse bastante lá, fui um bom aluno, cara, todo final de semana eu enchia a cara, literalmente, né, cheguei a, enfim, fumava maconha bastante e só queria saber de encher a cara, de me relacionar com mulheres. Aquilo virou quase uma prioridade na minha vida, né, apego àquilo. E Deus pra mim, cara, sei lá, acho que aquela intensidade que eu já tive um dia eu nunca mais vou ter, né, acho que aqueles planos que Deus tinha pra mim naquela época não vão voltar, então eu vou curtir aqui, um dia quem sabe eu volto pra Jesus. Passei esse tempo nos Estados Unidos, voltei pro Brasil com essa mesma ideia de continuar curtindo a vida, né? Curtindo entre aspas. E aí, quando eu voltei, logo que eu voltei, né? Eu lembro que tinha um amigo americano meu aqui que tava conhecendo a região, o Brasil. E aí eu decidi na minha igreja, né? Eu não tinha voltado a ir pra igreja ainda, mas eu decidi ir pra igreja pra levar ele, pra mostrar a igreja pra ele, né? Porque, enfim, eu tinha esse coração, né? De querer levar as pessoas pra igreja, pra Jesus. E eu lembro que nesse culto que eu fui, por mais que eu não quisesse Jesus, a palavra começou a me impactar um pouco. E eu lembro que teve uma menina que ela teve uma visão, ela falou, olha, eu tô vendo a mão de Deus vindo sobre a terra e resgatando algumas pessoas que não conseguem voltar pra Jesus, que não querem, mas Deus tá resgatando mesmo assim. E aquilo pra mim entrou assim que, nossa, eu sou um desses, com certeza. Porque eu não tinha perdido aquele meu temor, né? Eu não tinha perdido aquele amor que um dia por Jesus eu tive, né? Eu só tava afastado, né? No fluxo, assim, querendo curtir a vida, relaxado. E aquela palavra, cara, putz, é pra mim. Daí eu lembro que eu fui no apelo lá na frente, um pastor de Curitiba, que eu nunca vi na vida, nem sabia quem eu era também. Ele foi orar por mim, e quando ele foi orar por mim, ele falou, Vinícius, eu sinto que Deus tá falando pra mim,
que os planos que Deus tinha pra você quando você era mais novo não mudaram por causa das coisas que você fez, e essa era a minha maior dúvida, né? Que eu sabia que Deus tinha grandes coisas pra fazer na minha vida ali na minha adolescência, naquele período intenso com Deus, vivi grandes coisas, mas por ter ficado tanto tempo afastado eu achava que, nossa, acho que isso nunca vai voltar, Deus não vai voltar a fazer essas coisas, né? Deus, ele não, nos planos dele já era, não vão ter grandes planos pra mim mais. Quando aquele pastor falou aquilo ali me senti muito amado por Deus. E ele falou várias outras coisas específicas, assim, que, cara, só Deus pra ter falado isso pra aquele homem, né? Vinícius, eu vejo que Deus tá te tirando de um lamaçal de pecado, né? Deus tá te tirando onde você tá pra você voltar a ser um grande homem de Deus. E o cara nem sabia quem eu era, né? Então, a partir daquele dia, isso foi em 2015, fazem exatamente 5 anos, eu decidi que, cara, vou voltar a buscar Jesus, depois de vários anos de inconstância e alguns anos ali bem afastado. Eu quero voltar a buscar Jesus, eu quero voltar a dedicar minha vida para conhecer Jesus, para fazer Jesus conhecido. E desde que eu tomei aquela decisão, foi um processo, né? Algumas coisas ali eu demorei um pouco, né? Para abraçar, né? Coisas que desagradavam a Deus para deixar de lado. Mas, cara, desde então ali, 5 anos atrás, eu empenho a minha vida para conhecer Jesus, para fazer conhecido. Esse é o propósito da minha vida. E assim, graças a Deus que nesses últimos 5 anos não teve um dia sequer que eu duvidei dessa convicção, que eu me desanimei, que eu duvidei dessa minha convicção de que é pra isso que eu existo, de que é pra isso que eu vivo, que eu vou viver. E cara, realmente assim, nesses anos eu fiz uma escola de discípulos e pude, né, ir como missionário para alguns países como Índia, China, Indonésia, Nepal, também alguns lugares do Brasil, Amazônia, Mariana, Brasília, enfim. E cara, saber que Deus te usa para levar Jesus e você poder, né, fazer isso, cara, nada se compara a isso. Enfim, cara, é tão bom, né, viver com Jesus, fazer Jesus conhecido. Hoje eu, né, falo de Jesus enfim, tento, né, fazer Jesus conhecido onde eu tô, onde eu piso. Acho que essa foi uma característica minha nos últimos anos. O YouTube tá aqui para isso também, para tentar fazer Jesus conhecido nas redes sociais, né, o meu Instagram. Então, cara, eu não me arrependo da vida que eu tenho tido, minha vida é maravilhosa, né? Grandes conquistas têm acontecido por causa de Deus. Vou casar ano que vem, tenho um excelente emprego hoje, que eu tenho me desenvolvido muito. E é isso, o que é minha mensagem diante de tudo isso? Que, cara, vale a pena priorizar conhecer Jesus, fazer Jesus conhecido. E por mais que eu tenha tido outras experiências, tenha me deixado abalar, cara, nada se compara ao momento que eu tô vivendo hoje. Engraçado que hoje eu não tenho saudade desse tempo de antes. Hoje, pra mim, essa minha convicção é o que me move. Eu não duvido dessa convicção, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu tô no lugar certo, no momento certo. Não sinto saudade de outras coisas. Claro que a vida não é fácil, né? Existem desafios, eu tenho desafios hoje, é normal. Tem momentos que a gente tá mais pra baixo, momentos que a gente tá mais pra cima, mas o importante é que meu fundamento, minha convicção é Jesus e nada mudou. Essa é a minha história, esse é um pouquinho do Vinícius aí pra vocês conhecerem um pouquinho mais. E espero que isso incentive vocês. Se fosse para dar um recado, se você está nesse lugar que eu estive um dia, né, de talvez ter conhecido Jesus, ter vivido com Jesus, mas está meio afastado, tem feito coisas que desagradam a Jesus, e você acha que Deus não vai te amar como Ele te amou, você acha que Deus não vai te usar como Ele te usou, que os planos de Deus mudaram por conta das coisas que você fez. Eu tô aqui para dizer um exemplo vivo que isso não é verdade, e que sim, os planos de Deus, assim como na minha vida, podem ser sim os planos que já foram um dia, talvez até maiores. Então, não acredite nessas mentiras de que Deus não me ama como antes, não vai ser como antes, porque é mentira. Eu tô aqui pra mostrar isso. Tá certo? Um grande abraço.